Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante o canal aí, tá bom? Então ó, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E pessoal, é madrugada, olha aí, 3h26 da manhã, eu tô aqui na cozinha, vocês veem que eu tô falando até um pouquinho mais baixo, tô aí todo descabelado, mas assim, como a rede pública de ensino, ela não está indo em aula por conta da pandemia, eu estou aproveitando para estudar de madrugada, que é bem mais tranquilo, né? Infelizmente aqui no condomínio, a maioria dos pais aí não tem consciência, tá deixando as crianças brincarem à vontade aí fora, então é bastante barulho, não dá realmente para se concentrar, para fazer um estudo, muito menos para gravar um vídeo. Então eu estou trocando meio que o dia pela noite, né? E mesmo até porque a casa é pequena e muitas vezes aí a esposa, as crianças querem estar na sala ou no quarto e fica difícil realmente tá? Mantendo um ambiente, uma casa silenciosa para poder fazer as gravações dos vídeos. Então, estou aqui na madrugada mesmo dando essas, como a gente fala aqui, uma improvisada, mas o importante é o nosso estudo não parar, tá bom? E a gente vai falar aqui sobre, agora essa aula sobre Celso Vasconcelos, pessoal, construção do conhecimento em sala de aula. Talvez aí eu tenha que fazer 2 aulinhas, porque eu faço no máximo 30 minutos, para a aula não ficar cansativa, né? Então vamos lá, pessoal. Não há aprendizagem sem o interesse do aluno em aprender. Então, para que um determinado objeto se torne objeto de conhecimento, é imprescindível que o aluno esteja mobilizado para conhecê-lo. Então, assim, pessoal, primeiramente, se o aluno não estiver interessado em aprender, gente, aquele determinado tema, aquela determinada proposta que o professor levou, gente, não adianta, você vai pregar no deserto, ele não vai aprender mesmo, tá? Para o aluno poder aprender, ele tem que ser um objeto que tenha a ver com o dia a dia dele, tem que despertar o interesse nele. Por isso é muito importante que os professores eles comecem a aula com uma roda de conversa e a partir da roda de conversa o professor consiga ali procurar um objeto. Quando a gente fala objeto, não é um objeto, um copo, nada, não é isso, é um objeto físico. O objeto que a gente fala, gente, é um tema. Então, assim, gente, aquele tema, ou seja, um objeto físico mesmo, tem que partir do interesse da criança. Então, por isso que é legal a gente sempre trabalhar com uma roda de conversa e a partir da roda de conversa a gente poder montar nossa atividade, nosso plano de aula, tá? Porque se não tiver interesse, você vai lá, faz uma roda de conversa, as crianças conversam, tem um tema em comum ali que eles gostaram bastante, aí depois o professor fala, ó, então tá bom, acabou a roda de conversa, agora vamos fazer a atividade que o professor programou. Aquela atividade não tem ligação nenhuma com aquele tema que eles conversaram ali, com aquela roda de conversa, então para eles não tem sentido. Tá? Então, o aluno tem que ter um interesse e tem que ter, assim, é, um tema, um objeto de trabalho que realmente desperte o interesse do aluno, senão realmente não vai haver aprendizado. Para que o sujeito conheça o objeto também, é de grande necessidade abordá-lo. E nesse sentido, nós podemos dizer que não há possibilidade de conhecimento do objeto se ele estiver ausente do sujeito. A gente também vai usar aqui 2 questões. A primeira, se for um objeto físico, pessoal, tem que ser um objeto que tem que estar ali. Você não pode, por exemplo, dar uma aula sobre, como que eu posso dizer? Nós vamos dar uma aula sobre poluição da água, né? Mas se você puder captar num recipiente, colocar uma água poluída, principalmente daquele riozinho ali do bairro deles, né? Você leva, ou se não puder levar na escola, pelo menos você está falando de um riozinho que está próximo da escola, que todos eles têm contato, que todos eles conhecem. Então eles têm aquela identificação, aquela coisa bacana, tá? Então é importante, gente, que quando mesmo que o objeto não esteja ali, por exemplo, você não deu para coletar uma água do rio e levar lá uma água suja, mas aqueles alunos sabem, porque aquele rio ele é mal cheiroso, então eles sabem que realmente aquela água é poluída. Então, se ele não tiver consciência daquilo, uma visão daquele objeto, se ele não tiver consciência do que você está falando, é muito difícil você trabalhar, né? Olha, gente, lá em São Paulo tem o Rio Tietê, e o Rio Tietê, ele é muito poluído, então a criança não sabe o que é Rio Tietê. Muitas vezes ela mal viu aquilo pela televisão. Ela sabe do rio perto da casa dela. Então, é interessante. Se você não tiver ali o objeto do conhecimento próximo a você, é interessante que pelo menos você aborde matemática que seja de conhecimento da criança, tá? Para que realmente a gente possa estar fluindo ali
criança tenha um conhecimento, aquele objeto tem um significado, aquele objeto, aquele tema tem um significado para a criança. Articulação, realidade, objeto, mediação. Qual que é a articulação, pessoal, entre a realidade, objeto e a ação? Para que o educando, né, o sujeito conhecedor ou transformador do objeto, no processo de mobilização para o conhecimento, para que essa criança ele tenha sucesso na sua empreitada a favor da descoberta, é necessário que a sua ação seja consciente e voluntária, tão quanto necessária seja do professor. Então, assim, para você educar um aluno, ele tem que ter consciência, gente, voluntária, ele tem que querer, né, agir sobre aquele objeto, querer aprender sobre aquilo. Se ele não quer aprender sobre aquilo, realmente você não vai ter sucesso, tá bom? Então, assim, realidade, objeto e mediação. A criança, ela realmente, ela tem que ter ação, ela tem que mexer com aquele objeto, ela tem que poder ter contato com aquele objeto e também a gente tem que ser do interesse dela. Às vezes você vai trabalhar a poluição da água, a criança não quer saber, ela não está interessada. Você não vai ter sucesso na sua aula. É necessário que o educador desperte no educando o desejo de aprender. Nesse sentido, é preciso que o professor conheça a realidade dos seus alunos, suas necessidades, para assim poder traçar a mobilização para o conhecimento de onde quer chegar. Então, assim, pessoal, quando a gente fala sobre despertar o desejo de aprender, você tem que conhecer a realidade dos seus alunos, o que eles gostam, né, de fazer, o que eles fazem na vida deles fora da escola e trabalhar a partir disso, gente. Jogos, filmes, gostos, né? Às vezes a criança ela gosta daqueles desenhos assim que passam em algum determinado canal, um desenho que não seja violento, mas eles gostam. Então você trabalhando a partir daquela temática, daquele desenho, gente, é muito mais fácil despertar o interesse nele, porque é uma coisa que ele já gosta, tá? Jogos também, gente, jogos educativos ali que desperte o desejo da criança, como fala, desafia a criança, né, a pensar, a buscar uma solução, né, e descobrir os gostos da criança, mas tudo tem que ter a ver com a realidade deles, tudo tem que a ver com aquilo que eles realmente gostam de fazer. Por isso é importante que o professor conheça ali a realidade dos alunos, aquilo que eles realmente gostam, e trabalhar a partir disso. O professor não deve se ater aos finalmente. O ponto do vamos ao que interessa, né? O professor ele deve despertar no aluno o desejo pelo tema antes de iniciar a aula. Aí entra a questão da roda de conversa, tá, pessoal, que eu falei. Não é suficiente apenas falar da fórmula da água ou de suas propriedades. Talvez iniciar a aula no ninho dos seus alunos, à beira de um córrego e tal, também foi aquilo que eu acabei de falar, né? Trabalhar ali com aquele córrego poluído de perto da água, da casa deles. Não adianta trabalhar com um rio que fica longe, o rio Tietê ou qualquer outro rio poluído aí que está longe da casa deles, que é fora da realidade deles. Esse tipo de atitude é o que chamamos de técnica do atalho. Isso bloqueia o raciocínio lógico do aluno, tendo em vista que a aprendizagem ela é um processo visto em fases. Tá? Uma característica da mobilidade para o conhecimento é a clareza dos objetivos. Dessa forma, a intencionalidade do educador, que aponta a real definição sobre o seu papel, ela deixa de existir. Consequentemente, a intencionalidade do sujeito, caso do aluno, também não tem sentido. Então, assim, quando o professor fala assim, vamos direto para o finalmente, vamos realmente fazer aquilo ali que interessa, gente, você acaba bloqueando o raciocínio lógico do aluno. Tá? O conhecimento, a aprendizagem, é um processo de fases, é um processo contínuo. O aluno não adquire conhecimento de uma hora para outra. Tá? Então, quando o professor fica com essa coisa de atalho, indo direto para o objetivo ali, o aluno não capta nada, porque é através de uma roda de conversa, de uma interação, sabe, de uma discussão ali na sala de aula, que eles realmente vão adquirindo conhecimento acerca de um assunto, tá? Então, não é simplesmente assim, você chegar lá e dar uma atividade e o aluno vai adquirir aquele conceito, tá? É uma coisa gradativa, tá? Isso aí é um tipo de coisa que bloqueia o aluno, essas técnicas de atalho, e também acaba perdendo ali a real definição sobre o papel do professor. Pessoal, estabelecendo a contradição. O professor ele deve estabelecer a contradição entre os alunos de que forma, pessoal? Colocando ali situações, problemas, né? O aluno vem e traz uma ideia, você fala assim, mas essa ideia, se você pensar por esse lado e tal, então assim, não é dizer que o aluno está errado, mas você mostrar a situação, gente, de um outro ponto de vista,
fazendo assim com que o aluno tenha que pensar e falar, puxa, realmente, será que eu estava certo? Será que eu estava errado? Será que eu tenho que mudar a minha visão? Será que eu tenho que olhar a coisa por outro ângulo, tá? É isso que é contradição, não é dizer que o aluno está errado, isso aí não pode fazer. O professor deve estabelecer contradição, pois ela representa um passo primordial para a constante busca da construção do conhecimento. Através da problematização, o professor deve sempre adotar a contradição, confrontando-a com o conhecimento elementar ou parcialmente apropriado que o aluno tem. Isso traz a possibilidade de ganho de conhecimento por parte do aluno, transpondo-lhe o senso do senso comum para o senso crítico. Então, aquilo que eu falei, né? Você vai pegar baseado naquilo que o aluno já sabe, naquilo que ele está aprendendo, e vai jogar ali uma contradição. Ah, mas será que se você fizer assim, será que se você não fizer assado? E aquilo vai fazer o aluno pensar. E quando você faz o aluno pensar, ele pensa assim, puxa, será que eu estava errado então? Ou será que estava certo? Não importa qual vai ser o resultado, o importante é aquele aluno pensar. Porque ali, quando ele começa a pensar por si próprio, buscar uma solução por si próprio, ele começa a passar do senso comum para o senso crítico, que é a nossa intenção, né? Formar o cidadão crítico. No planejamento ou elaboração das aulas, o professor ele tem que estar preocupado com o movimento real da sala, esquecendo do movimento do conceito. Muitas vezes o professor planeja o conteúdo para a aula, mas a aula ela acaba sendo levada para outros temas, através de rodas de conversa, bate-papo, e o professor ele deve valorizar esse aprendizado, ainda que não esteja dentro dos conteúdos planejados por ele. Tá? Então, pessoal, o que é esse conteúdo real? Às vezes o professor chega ali e faz uma roda de conversa e passou algum desenho, algum filme, algum programa no dia anterior e as crianças assistiram. E eles chegam no dia seguinte falando sobre aquilo, comentando aquilo que eles assistiram, que eles fizeram, e aquilo ali toma conta deles. Gente, é uma obrigação do professor ir lá e sistematizar aquele tema e trabalhar a sua aula a partir daquilo. E não falar assim, ah, gente, hoje eu tinha planejado tal coisa. Porque aquilo está fora do contexto que eles estão naquele momento. E aí você vai tirar eles de um contexto que eles estão tão empolgados para passar para eles uma coisa que eles não conseguem nem entender por que você está passando aquilo. Então é muito importante, mesmo que você tenha planejado uma aula, gente, dar essa adequada na aula, replanejar a aula de acordo com aquele momento, né, com aquela situação ali, tá bom? Com aquele movimento real, aquele momento, daquele instante ali. Outra coisa, pessoal, é o professor tentar conceituar para os alunos uma expressão química muito distante das experiências vividas por eles. Madrugada, pessoal, o olho coça mesmo, tá? Desculpa. Outra coisa é o professor tentar conceituar uma expressão química muito distante da realidade vivida deles, das experiências vividas por eles. O professor jamais deverá ser escravo de programas que só abordam conteúdos fora da realidade. Dessa forma, se os alunos se identificarem com os conteúdos apresentados, sua aprendizagem será muito mais fácil. Prática é de mais valor, pois os mesmos poderão ser usados em suas vidas, né? Então, assim, quando os alunos se identificam com o conteúdo, você vai falar, por exemplo, assim, vocês viram, nossa, olha, vocês viram como o feijão tá caro, né? Olha, não pode então desperdiçar, né? Quando a mamãe coloca a comidinha lá, tem que comer, né? Então, quando ele vai no mercado, ele fala, mãe, feijão tá caro, né? Ele olha o feijão na prateleira, ele lembra da aula, feijão tá caro, né, mãe? E a mamãe provavelmente vai dizer, tá caro. Então, assim, gente, você vai falar do feijão, do arroz, da água, da sujeira no bairro, né? De repente uma pessoa, esperamos que não aconteça, uma pessoa é atropelada nas proximidades da escola, então você vai dar aquela aula, falar sobre a necessidade de uma faixa, de atravessar na faixa, de esperar o farol fechar, de observar dos dois lados se não vem carro. Então tudo isso, gente, dentro da realidade deles. Olha, quando vocês forem atravessar a rua, tá, mas qual rua? Fala daquela avenida onde a escola está situada. Olha, sabe essa avenida aqui na porta da escola? Então, quando vocês atravessarem ela, tem que tomar cuidado, assim, começar a trabalhar a partir dela para as demais, tá bom? Então, sempre que ele se identificar com aquilo que está sendo trabalhado, a aprendizagem será muito mais fácil e ele também poderá usar esse aprendizado nas suas vidas fora da escola, que também é uma das grandes intenções. Gente, em relação à construção do conhecimento, o professor ele deve ser mediador em sala de aula, tendo uma relação abrangente com os alunos, não trazendo conhecimento pronto, mas mobilizando o aluno e estimulando ele para que ele mesmo possa buscar o conhecimento e refletir por si mesmo. Mas apenas estimular não é suficiente. O aluno tem que estar em confronto direto com o objeto, pois apenas lidando de forma prática com aquilo que
está sendo proposto é que ele poderá adquirir o conhecimento real. E a contradição é essencial para isso. Então, assim, quando você vai falar sobre alguma coisa, você tem que levar, se possível, né? Você vai falar assim, por exemplo, você está dando uma aula sobre alimentos, leva um alface lá, né? Vou falar sobre o tomate, leva alguns tomates lá para as crianças examinarem, verem o tomate, pegarem o tomate, reconhecerem ele quando elas comem na saladinha na escola ou em casa. Então não importa o que você vai trabalhar. Ah, mas e se eu for trabalhar, por exemplo, aquele foguete que saiu da NASA e foi para o universo? Ah, como é que eu vou levar um foguete? Gente, para que você vai trabalhar um foguete, gente, que saiu da NASA com uma criança? Explica. Qual é o significado desse foguete na vida da criança? O que esse foguete vai acrescentar na vida da criança? Não, mas é importante falar do astronauta que viajou no foguete. Meu, para uma criança, trabalhe, gente, aquilo que faz parte da vida dela. Não adianta você querer trabalhar com coisas fantásticas aí que está fora da realidade da criança. Procure trabalhar com aquilo que é a realidade dela, sabe, as dificuldades do bairro, o que a gente pode fazer para melhorar. O parque do bairro está quebrado. Falar, olha, quando brincar, né, tem que brincar direitinho para não estragar o parque, porque o parque é de vocês. Tem que trabalhar com a realidade da escola. Tá? Você não vai buscar temas aí fantásticos, maravilhosos, que não tem nada a ver com a realidade da criança, porque ela não vai entender. Você pode falar que o foguete voou, que o foguete tem uma propulsão. Você pode dar uma verdadeira aula maravilhosa sobre o foguete. A criança vai olhar e falar assim, quando que eu vou ver um... Será que vai passar o foguete aqui no meu bairro? Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos trabalhar coisas que tem a ver com a criança ali, tá? Senão não tem sentido, né? A aula e não vai ter sentido aprendizado nenhum para a criança ali, tá bom? E ela não só tem que estar em confronto com o objeto, como ela tem que entrar em contradição, né? Se ela achar que sabe tudo sobre aquele objeto, você tem que colocar uma informação que ela não saiba, para que ela possa pesquisar, para que ela possa buscar aquilo. Então, sempre o desenvolvimento dela vai ser maior. Não pode simplesmente ela te dar uma verdadeira aula sobre um tomate ali, você fala, ah, parabéns, vou dar 10. Não. Abre o tomate, corta o tomate e fala, e agora? O que são essas sementinhas? Para que serve? Então, assim, sabe, sempre colocar a criança desafiando ela, de modo que ela ali realmente vá buscando cada vez mais o seu senso crítico, o seu senso de pesquisa. Estou olhando para baixo para poder controlar o mouse, viu, gente? Aqui está tudo adaptado aqui. Processo de conhecimento em sala de aula. Apesar da mobilização do sujeito ser uma característica para conhecer os objetos, ainda somente isso não é necessário. Ainda somente isso não é necessário. Eu acho que está fora de contexto aqui, né? Ainda somente isso não é somente apenas isso, talvez, né? Não é necessário para que haja a construção do conhecimento. A ação do sujeito sobre o objeto a ser reconhecido é a necessidade primordial. Então, assim, apenas você mobilizar o sujeito ali para que ele conheça o objeto, trazer o interesse dele não é suficiente, tá? Ele tem que ter uma ação sobre o objeto, ele tem que poder trabalhar com aquele objeto, explorar aquele objeto para que ele consiga ali adquirir o máximo de conhecimento acerca do tal, tá? Não basta apenas você falar do tomate, leva lá um tomatinho lá na sala de aula, eu sei que tomate é caro, né? Mas leva lá na sala de aula lá o tomate para eles explorarem, para eles verem, porque aí sim a imaginação deles vai longe, eles vão fazer perguntas e vão buscar respostas, tá bom? Então, a ação do sujeito sobre o objeto a ser conhecido é uma necessidade primordial, não apenas falar do objeto que eles conhecem. Isto posto, podemos dizer que o importante, então, não é só motivar a criança, mas colocar o sujeito a par da construção do conhecimento. Para isso, o aluno deve ter em conta que a contradição, gente, é um núcleo para que isso ocorra, tá? Então, assim, colocar o sujeito a par da construção do conhecimento, para isso, o aluno deve ter em conta que a contradição é o núcleo para que isso ocorra. O que é a contradição? E quando ele achar que sabe tudo, você vai lá e coloca uma informação que ele não sabe e deixa ele queimar o neurônio ali para que ele possa aprender mais, tá bom? Sempre mediando, ajudando ele, mas deixando que ele, por conta própria, vá descobrindo as coisas ali, tá? E vá buscando as soluções. O homem, pessoal, ele deve ser ativo para superar as contradições, as dúvidas em torno do objeto. Se não houver contradições, não teria sentido algum a construção desse conhecimento, tá? Ela deve existir para que seja superada em torno da ideia que há entre o objeto e o sujeito. Então, assim,
para que o homem se torne ali o ser ativo, né, para superar as contradições, as dúvidas em torno do objeto. Se não houver se não houver as contradições, a pessoa, ela simplesmente você passa para ela ali, ela sabe o que ela sabe, você diz que está certo e morre ali a conversa. E na verdade não, gente. Quando tem muitas coisas para explorar acerca de um tema, acerca de um objeto, você tem que contrariar o aluno, você tem que chegar lá e falar assim, não, mas ó, você acha que já sabe tudo então, mas e agora? E com essa informação aqui? Lança uma informação para ele e deixa ele correr atrás, tá bom? Então, para ser ele ser ativo, ele tem que superar as contradições. Ele tem que ir lá, pegar aquele desafio que você lançou e correr atrás e buscar a solução. Tá? Nunca aceitar tudo de mão beijada. Ah, o meu professor falou, então é porque ele sabe. Não, vai buscar informação. Vai confrontar o professor ali, não confrontar como esses medíocres aí nas universidades fazem, né? Fica lá brincando lá. Não é querer ensinar o professor, confrontar o professor que a gente diz, mas professor, mas olha, eu encontrei uma informação que assim. Uma vez, gente, ó, vou dar um exemplo aqui, eu gosto muito de trabalhar com exemplos, porque a gente acaba associando, né, com o tema e não esquece. Então, assim, uma vez eu lembro que eu estava acho que na quinta série, antigamente era quinta série, hoje é sexto ano, quinta ou sexta série eu devia estar. E a professora falou assim, né, que o deserto ele foi criado pelo homem. O homem foi devastando ali. Eu acho que não, né? Mas ela colocou lá que o deserto tinha sido criado pelo homem. E que ele foi devastando as matas, tudo, e aí começou a surgir só areia, e o deserto, na verdade, foi criado pelo homem. E depois ela falou que o camelo era o único animal capaz de andar no deserto, porque as patas dele, ela tem tipo bolsas, né? Líquidas, capazes de suportar o calor da areia. Então, surgiu uma dúvida na época. Eu falei, professora, peraí, quem criou. Olha, eu tinha 13 anos, 12, 13 anos. Eu falei assim, professora, mas quem criou o camelo foi Deus. Aí Deus criou o camelo com bolsas na pata para suportar o calor do deserto. Mas se o deserto foi inventado pelo homem, então Deus criou o camelo depois? E ali, meu, ela meio que se embolou, não soube explicar e ó, toca o enterro. Então não tinha essa criticidade, essa discussão. Não, ela se embolou. Ela falou uma besteira lá que o deserto foi criado pelo homem, né? O que eu duvido muito, né? Em regiões arenosas aí no mundo inteiro. Então, o deserto não foi criado pelo homem, coisa nenhuma. Ela disse que o deserto foi criado pelo homem e que o camelo tinha bolsas embaixo da pata, por isso era o único animal capaz de andar. Então, ela entrou em contradição, porque se o deserto foi criado pelo homem, como é que o camelo surgiu aquelas bolsas na pata dele ali? Foi Deus que falou, ai meu Deus, o homem criou o deserto, deixa eu ir lá e colocar uma bolsinha líquida debaixo da pata do camelo para ele suportar o calor. Gente, ela entrou em contradição. E quando eu fiz a pergunta, nossa, a mulher só faltou me fulminar. Assim, se ela tivesse raio laser no olho dela, ela tinha me matado ali na aula. Então, esse tipo de coisa que é o confronto que a gente falou. O aluno fez uma pergunta porque, opa, não está batendo as informações. E a professora, o que ela fez no sentido, no ensino tradicional na época? Ó, saiu pela tangente e falou, toca o enterro, vai. Vamos para frente, esquece isso aí. Vocês viram? Então, essa é a contradição aí que o aluno pode ter com o professor. Não é igual essas pessoas medíocres aí que ficam lá mostrando o seio em universidade, pichando o muro de universidade, fumando maconha dentro da sala de aula. Isso aí não é protestar, isso aí é vandalismo. Tá bom? Protestar é buscar o conhecimento. Não tem nada a ver com esse protesto que a gente. Protesto, desculpa. Essa contradição aqui, contestar o professor, tem a ver com o conhecimento, a busca pelo conhecimento. Não tem nada a ver com o negócio de queremos direitos, isso aí é besteira. Isso aí a pessoa que está fazendo isso aí está perdendo tempo ao invés de correr atrás do conhecimento, né? Então vamos lá. O homem deve ser ativo, tá bom. A gente já falou aqui disso. Diante do exposto, o papel do professor seria estabelecer a contradição, tendo em vista as representações mentais que o aluno tem consigo. Para a praxis pedagógica, ou seja, a premissa pedagógica ali, podemos afirmar que não existe aprendizagem passiva. Então vamos lá, pessoal, em torno disso aqui. O papel do professor seria estabelecer a contradição, ou seja, sempre forçar um desafio para que a criança busque cada vez mais conhecimento e se desenvolva cada vez mais. Mas tem que ter em vista o quê? Nortear esse tipo de contradição a partir do que o aluno tem consigo. Você também não vai ali lançar um desafio muito além até onde ele chegou, né? O aluno descobriu, como que eu posso dizer?
O aluno descobriu uma informação ali acerca daquele tema, você quer dar lançar um desafio 4, 5 etapas à frente. Ele vai precisar percorrer todo um caminho para chegar naquele conhecimento. Então, você pode lançar um desafio muito maior do que seria a capacidade do aluno. Vai lançando os desafios gradativamente para que o aluno se desenvolva, tá bom? E para prática pedagógica, podemos afirmar que não existe aprendizagem passiva, ou seja, sentar, né? Sentar e ouvir o professor falar e anotar e dizer o professor é o rei dos reis. Não, isso aí não existe. Isso aí não existe aprendizagem assim. A aprendizagem, ela tem que ter contato, ela tem que ter confronto com o objeto, ela tem que ter a contradição, ela tem que ter a busca pela solução, tá? O desafio, ela tem que ter toda essa... Tem que ser uma coisa bem dinâmica. Sentar e anotar coisa não gera aprendizado. Para aprender, o sujeito deve ser crítico, deve confrontar o objeto. Nossa, é bem repetitivo esse texto aqui. Toda a prática de aprendizagem, ela exige ação ativa por parte de quem quer conhecer o objeto. E nessa prática ativa, não basta somente prestar atenção ao que o professor fala. Pois sendo assim, o ato de agir, contestar, ele fica no esquecimento, dando lugar à passividade por parte do aluno. Tá? Então, assim, o aluno tem que confrontar o objeto, ele tem que correr atrás, tal. Ele não pode simplesmente sentar e prestar atenção no que o professor está falando. Tá? Porque se ele fizer esse tipo de coisa, né, o contestar, ele ficaria no esquecimento, dando lugar à passividade, ou seja, o aluno vai virar um, um objeto de conhecimento, ele vai virar um recipiente, né? Isso não pode acontecer, porque não há conhecimento dessa forma, aprendizagem dessa forma. O aluno deve comparar, levantar hipóteses, duvidar, questionar, julgar, dar soluções aos problemas, pois só assim ele estará desenvolvendo o que chamamos de operações mentais. Então, as operações mentais é assim que nem eu fiz lá. A professora falou do deserto, do camelo, negócio não bateu a informação, eu questionei, eu fiquei com uma dúvida. Aí eu, duvidar, questionar. Eu duvidei assim, não que eu olhar a mentira da professora, não. Eu fiquei com uma dúvida. Eu também achei que ela sabia o que ela estava falando, mas surgiu uma dúvida. Aí eu questionei. E quando eu questionei julgando, que é o terceiro tópico aqui, julgando. Professora, mas tal. Agora, eu não tive tempo de dar uma solução ao problema, porque ela tocou o negócio para frente lá e mandou eu esquecer. Não lembro o que ela falou. Eu sei que ela não respondeu minha pergunta até hoje. Tá? Então, ou seja, só dessa forma que o aluno vai estar desenvolvendo o que nós chamamos de operações mentais, está trabalhando realmente ali, está aprendendo, buscando conhecimento e se desenvolvendo. Através das suas dúvidas, ele questionar, ele julgar, ele dar solução dos problemas, tá? Buscar essa solução. Na metodologia dialética, o que se pretende é uma prática pedagógica que tenha sentido e que seja de alto grau de significância. Não bastam somente as tarefas. Fazer as tarefas só pode fazer quando o aluno está condicionado a notas e não a uma prática ativa docente. Então, assim, pessoal, a metodologia dialética, né, a gente pretende o quê? Uma prática pedagógica que tenha sentido, que seja de alto grau. A gente só vai conseguir isso através do quê? De uma aula dinâmica, uma aula que a criança tenha contato com o objeto, que ele confronte, que ele faça tudo aquilo que a gente já vem falando aí desde o começo da aula. Tá? Se ele só ficar recebendo informação e estudando para tirar nota, ele nunca vai aprender nada, porque ele tirou a nota de uma forma teórica, de uma forma mecanizada. Tá? Ele não vai adquirir, ele decorou, e quando ele decora, ele vai esquecer. Tá? Ele não se apropriou do conceito porque não teve contato com nada. Em relação às tarefas, é ideal que não olhemos para os tipos de atividades, e sim observemos se elas representam algo de concreto. Uma atividade que exija raciocínio, que seja mais motora, pois assim poderá criar uma ação ativa mais concreta sobre o aluno para que ele desenvolva seus conhecimentos com mais vontade. Ou seja, o aluno deve ter uma aula mais dinâmica. Acabei de falar isso, para vocês verem que está casando o negócio aqui. Então, quando você vai fazer a tarefa, não é o tipo de atividade que você está dando que você tem que se pegar, mas o conteúdo que está nela tem a ver com a realidade do aluno, vai acrescentar alguma coisa, vai fazer o aluno pensar, vai fazer o aluno questionar, vai fazer o aluno confrontar o objeto, vai fazer o aluno entrar em contradição, vai fazer ele pensar, vai fazer ele buscar uma solução, ou é só uma tarefa ali para saber se ele sabe fazer uma conta, por exemplo. Tem que pensar esse tipo de coisa, tá? No processo de ensino-aprendizagem, o professor não pode realizar a tarefa sozinho, tá? Ele não pode fazer pelo aluno, mas também
O aluno não pode realizar sozinho. O professor tem que estar mediando constantemente a construção do conhecimento durante todo o processo, estimulando o aluno a dar passos mais largos em busca de novos horizontes. Tá? Então, assim, no processo de ensino-aprendizagem, o professor não pode ir lá e dar todas as respostas para o aluno, mas também não pode deixar o aluno sozinho, porque o aluno não vai progredir de forma nenhuma. O professor tem que mediar, lançar desafio, contradizer o aluno, para que o aluno possa ali, através daquelas situações, problema que o professor criou, apresentou a ele buscar a solução, tá bom? Então tem que ter a mediação do professor, tá bom? E o professor sempre estimulando o aluno. Viu que ele alcançou aquilo, dá um nível de dificuldade maior para que ele progrida mais ainda. A problematização caracteriza a construção do conhecimento no momento em que o sujeito vive sendo desafiado pela natureza para transformá-la. Então, assim, quando se fala de problematização, o que é a problematização? Problematização, ela é a construção do conhecimento a partir do momento em que o sujeito vive sendo desafiado pela natureza, né, para poder transformá-la. Tá bom? Então, assim, toda vez que surge uma situação na frente dele, ele tem que buscar alguma coisa ali para transformar aquilo de modo que adeque à realidade dele, possa ajudá-lo, possa melhorar o seu convívio. Tá bom? Pessoal, nós vamos agora deixar para a próxima aula, já está com 31 minutos aqui. Tem mais 2 tópicos, a outra aula vai ficar um pouquinho menor, mas só para essa aula aqui não estender muito, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta, faz uma pausa aí e até daqui a pouquinho.